Marte ao Pique capítulo 38. H. Meyer. A idade de Sumu e a jovem dama não eram tão distantes, mas a maneira que ela caminhou era muito mais adulto, com os quadris balançando sedutoramente. Com milhares de técnicas diferentes para seduzir, rajadas de ventos ferozes vinham do seu peito, fazendo todos aqueles que a viam ficasse fraco da cabeça. Em tal idade jovem, ela já tinha o ar de mulher madura. Era só que esse ar tinha que se desenvolver plenamente, por isso parecia um pouco artificial. H. Meyer. Quando ele viu essa jovem dama, a expressão de Sumu não poderia deixar de mudar, sua boca alargou-se num sorriso, e seu olhar varreu seu corpo. Inconscientemente ele engoliu um bocado de saliva. Mesmo Sumu tinha reagido de tal maneira, muito menos os outros com menos autocontrole como Li Yuntia. Cada par de olhos eram como os olhos de libélulas ou gafanhotos, colado no corpo de H. Meyer. Enquanto eles olhavam para aquela figura desenvolvida, suas respirações gradualmente ficaram irregulares e seus eu interior vergonhosos foram revelados. Embora, ao longo da região, rapazes e garotas bonitas não eram escassos, aquelas de beleza excepcional como H. Meyer era extremamente rara. Para não mencionar que ela era apenas uma garota de 15 a 16 anos de idade e ainda tinha a pele tão suave, ela estava fora de alcance, mesmo para aqueles que usavam o último creme para peles da Nivea, que só adicionou letalidade ao poder de matar do seu corpo. Li Yuntia e os outros eram rapazes ainda na puberdade, adicionado seu vigoroso ki e energia, então quando eles viram tal cena estimuladora, suas reações eram inimagináveis. Mas as várias reações dos rapazes do pavilhão Torre do Céu não faziam H. Meyer irritada ou com nojo, pelo contrário, ela parecia gostar de suas reações. Colocando sua mão fofinha na sua boca, ela disse: "Parece que irmão mais novo Su reconhece essa irmã mais velha." Sumu tossiu um bocado e forçou a endireitar sua expressão. Com seu rosto muito vermelho ele respondeu: "Naturalmente, eu reconheço você." Shen Xiaofeng era o líder dos praticantes do corpo temperado na Casa da Tempestade, enquanto essa H. Meyer era líder para eles no grupo de sangue, e o status pessoal dela não era comum. Ela era filha do mestre do grupo de sangue. Sua reputação não era muito boa, para não mencionar que o mestre do grupo de sangue, H. Men, não controlava ela e permitia ela agir como ela desejar. Embora H. Meyer ainda era jovem, o número de discípulos que ela controlava era vasto. Apenas hoje, a razão do porquê ela estava caminhando com Shen Xiaofeng era um mistério. Poderia ser que ele também tinha vindo sob sua asa. Pensando nisso, Sumu ficou infinitamente invejoso. Anteriormente ele tinha invejado a sorte de Shen Xiaofeng com as mulheres, mas agora ele tinha sido conquistado por uma mulher. Quando ele pensou sobre isso, ele não tinha apenas um sorriso estranho no rosto, mas quando ele olhou para Shen Xiaofeng de novo, um olhar de desdém apareceu em seu rosto. Seu olhar fez Shen Xiaofeng extremamente desconfortável, enquanto os olhos do pessoal do pavilhão Torre do Céu ainda estavam grudados no corpo da H. Meyer girando em círculos. Sumu estava olhando para ele, e colocou ele de mau humor. Nesse momento, ele deu alguns passos à frente e cortou suas visões de H. Meyer. Este movimento aparentemente casual, causou H. Meyer a embolsar seus lábios em divertimento. Sumu, fale ao seu pessoal para abrir caminho. Shen Xiaofeng disse com um rosto sombrio, ele nem mesmo se incomodou em dizer algumas palavras de cortesia. Sumu apenas zombou: "A grande estrada vai para o céu, cada um caminha seu próprio caminho. Então como nós poderíamos estar bloqueando seu caminho?" "Está." Shen Xiaofeng respondeu com uma expressão nebulosa. "E se eu não me afastar?" De uma escala para uma escala, Sumu perguntou, para as tensões e atritos entre os dois não era o tipo de desenvolver de um dia para o outro. Devido a isso, eles eram cada um muito claro sobre os métodos uns dos outros, então o que Sumu tem a temer? Irmão mais novo Shen, irmão mais novo Su, em pé aqui não é importante, nós podemos fazer apenas um desvio. Ninguém vai dizer nada sobre você. H. Meyer de repente se intrometeu e disse. Parecia como se ela estivesse a resolver os problemas pacificamente, mas na realidade, ela estava atiçando as chamas. Sumu secretamente chamou ela de vagabunda, a mente dessa mulher era realmente muito sinistra. Assim que ela se tornou um membro do grupo de sangue, ela estava muito ansiosa para a animosidade entre o pavilhão Torre do Céu e a Casa da Tempestade alcançar o ponto de ebulição e para a briga explodir.
Quando Shen Xiaofeng ouviu as palavras de Gao Meier, originalmente sua expressão excitante instantaneamente endureceu e ficou decisivo. Zombando, ele disse: "Se você não for se fuder agora, você vai se arrepender disso." Os cantos da boca de Gao Meier se contraíram em um sorriso, enquanto ela observou os dois com um olhar cheio de interesse, ao tomar alguns passos para trás em expectativa. "Se você tem coragem, venha e tente." Sumu riu friamente para Shen Xiaofeng, enquanto Li Yuntian e os outros deu um passo atrás dele. "Você trouxe isso a você mesmo." Rindo, de repente Shen Xiaofeng acenou com os braços, conduzindo todo mundo detrás dele para frente. "Cobre!" Sua voz firme, Shen Xiaofeng correu em direção a Sumu enquanto jogando para fora um punho no rosto de Sumu. Sumu riu e respondeu com uma palma. No momento da colisão, Sumu foi empurrado para trás uma dúzia de passos antes que ele consiga se firmar, enquanto Shen Xiaofeng tinha uma aparência calma. "Você quebrou para o estágio Kaiyuan." O rosto de Sumu mudou muito. Quando eles tinham trocado golpes, a energia que Sumu sentiu de Shen Xiaofeng era mais forte e densa do que sua própria e mísera energia Ki do 9º estágio do corpo temperado. Isso era claramente força obtida de romper com o estágio Kaiyuan. Shen Xiaofeng continuou a cobrar em direção a Sumu, o tempo todo rindo. "Sumu, você e eu começamos cultivando no mesmo tempo, mas há grandes diferenças entre nós. A partir de agora, Sumu, apenas pode seguir os passos de Shen Xiaofeng. Você só pode sonhar em me ultrapassar." O rosto de Sumu ficou pálido com desespero, seu coração amargo e agonizante. O sentimento de derrota que Sumu experiencial de Shen Xiaofeng era muitas vezes pior que ser derrotado por Yan Kai. No momento, Shen Xiaofeng quase tinha alcançado, tornado seu corpo em volta de Sumu. Ele não ousou ter nenhuma ideia. O 9º estágio do corpo temperado era forte, mas era claramente insuficiente para defender contra a força do estágio Kaiyuan de Shen Xiaofeng. Antes que Yan Kai mesmo chegasse à Floresta Vento Negro, ele já poderia ouvir os sons da batalha de longe. Misturado com os sons, eram maldições e juramentos do grupo de Li Yuntian, cheio de humilhação e tristeza. Forçando seus ouvidos, ele escutou por um tempo, e Yan Kai sentiu que algo estava errado. Soou como o grupo de Sumu tinha conhecido algum tipo de problema. Vindo à conclusão, Yan Kai acelerou seus passos. Quando ele chegou às 4 vias de intersecção, ele surpreendentemente encontrou Sumu com o nariz sangrando e com a cara inchada, deitado no chão. Enquanto um jovem sentando em cima dele, enquanto batendo nele, com Li Yuntian e os outros agrupados em torno de Sumu. Ele usou todas suas forças para se proteger, mas foi inútil desde que a quantidade de pessoas ao lado do adversário era muito grande e suas forças acumuladas era vastamente superior. Os discípulos do pavilhão Torre do Céu já estavam preocupados com a batalha, então como eles poderiam prestar atenção em Sumu? Se rende ou não? Shen Xiaofeng bateu com força um punho no olho de Sumu. A cavidade ocular de Sumu já tinha muito tempo de vidro à parte, sangue estava escorrendo. Se render ao inferno. Sumu cuspiu um traço fino de sangue em direção ao rosto de Shen Xiaofeng. Se rende ou não? Ele perguntou de novo, enquanto batendo com força, dessa vez na área da bochecha de Sumu e fazendo-a inchar. Eu me rendo para seus ancestrais." Sumu estava ofegante, e ele ainda estava cuspindo frases afiadas. "Se rende ou não? Se render a bunda da sua avó." Shen Xiaofeng não gastou mais nenhuma palavra, ele apenas enviou um punho antes de dizer se rende ou não. Enquanto Sumu continuamente respondeu com frases tóxicas e blasfêmia, tornando os punhos de Shen Xiaofeng a ficar mais e mais forte, mais e mais perverso. Yan Kai apenas estava de longe, calmamente observando a cena. Ele descobriu quanta raça e coragem Sumu possuía, e observando Sumu assim lembrou-lhe do seu antigo eu quando ele conhecia um inimigo que ele não poderia derrotar. Embora seus corpos estavam cheios com ferimentos, eles não se renderam. Isso não era ser tolo, mas ser inflexível. Originalmente, Yan Kai não planejava interferir, e ele não sabia que pessoas Sumu tinham ofendido, subjugando sem sequer espaço para retaliar. Mas o atual caráter inflexível de Sumu fez Yan Kai aprová-lo um pouco. Naquele momento, Shen Xiaofeng também ficou cansado do constante espancamento, embora Sumu estava ensanguentado e com a cara inchada com a cavidade ocular quebrada e a boca cheia de sangue. O absoluto menosprezo e desdém no seu rosto e olhos não tinha diminuído afinal.
H. O Meier mais uma vez conveniente se intrometeu. Irmão mais novo Shen, por que você não poupa ele? Irmão mais novo Su tem um caráter inflexível e sua irmã mais velha apenas adora tal tipo de pessoa. Assim que isso foi dito, Sumu virou a cabeça e praguejou, puta sem vergonha. Shen Xiaofeng zombou de volta, tem um caráter inflexível. Eu também gosto. Quando ele disse isso, ele casualmente pegou uma pedra do chão e apontou-a para a cabeça de Sumu.